Olá, igreja, amigos, irmãos, graça e paz seja sobre a vida e a casa de cada um, amém? Uma grande alegria, um grande privilégio para mim estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu quero lembrá-los que as misericórdias do Senhor já foram renovadas sobre nós nesta manhã, que grande é a sua fidelidade, o seu amor leal. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. As suas misericórdias são inesgotáveis. Amém? E é com base nessa promessa que nós confiamos que encontramos mesmo graça e misericórdia para esse dia. E então queremos compartilhar a palavra de Deus, certo de que o Senhor nos abençoará e falará aos nossos corações. E a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é a respeito do ministério muito importante que o Senhor Jesus nos confiou, que é o ministério da reconciliação. Todos nós, como embaixadores de Cristo, somos chamados à reconciliação, a reconciliar pessoas com Deus e umas com as outras. E esse ministério está muito ligado a outro que Jesus também nos deu, que está escrito em Mateus, capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte. O versículo 9, o Senhor Jesus fala assim: bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, quanto é importante ser pacificador. É isso que vai nos fazer ser conhecidos e reconhecidos por onde nós formos como filhos de Deus, porque nós vamos estar agindo como Jesus agia, como Jesus agiria no nosso lugar, porque Ele é o príncipe da paz. E além disso, Jesus é aquele que deixa a paz onde Ele vai. Ele fala: deixo-lhes a minha paz eu lhes dou, mas eu não dou como o mundo a dá. Por isso, não fiquem com temor, não se preocupem, porque é uma paz diferente. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que, mesmo as circunstâncias do nosso lado estando turbulentas, mesmo o mar estando revolto, nós estando ali num barquinho, a gente consegue dormir, a gente consegue descansar, porque sabe que há um Deus que cuida de nós e que Ele é bom e que Ele não dorme, não cochila, Ele vigia por nós e Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Amém? Você crê nisso? Quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Mas como ser pacificador? Como que nós podemos ser assim num tempo tão de guerra, num tempo em que os ânimos estão acirrados, onde há contenda para todo lado? O Espírito do Senhor fará isso. Quando nós buscamos direção do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo é paz. Uma das formas de manifestação desse fruto é paz. Então, quando nós buscamos, o Senhor nos dá essa paz que excede todo o entendimento. E quando não há paz, nós podemos ver isso também. Eu quero relatar um trecho aqui que está em 2 Samuel, capítulo 10. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas eu vou fazer um resuminho da história. Depois você leia com calma, que eu sei que o Senhor vai trazer edificação ao seu coração. Mas aqui conta a história de uma guerra provocada através de um mal-entendido entre Davi e os amonitas. Davi era um homem que ele buscava mostrar lealdade. Era um homem segundo o coração de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 9, ele tinha honrado um dos descendentes de Saul. O rei Saul tinha morrido, perseguia Davi, mas Davi era um homem de honra, né? E ele era amigo do filho de Saul, que se chamava Jonatas, e ele prometeu honrar os seus descendentes. Então, Davi chegou e perguntou: há alguém da família de Saul a quem eu possa honrar, a quem eu possa mostrar lealdade? E ele encontrou esse homem, Mefibosete, que ele era deficiente dos pés, e Davi chamou aquele homem para se assentar à mesa dele, para comer com ele todos os dias. O honrou, deu a maior honra que alguém poderia receber de um rei. Ele tinha a mesma honra que os filhos do rei tinham,
de se sentarem à mesa com ele. E ele também deu propriedades, todas as propriedades que Saul tinha deixado, ele passou para Mefibosete. E logo depois, no capítulo 10, começa Davi a também querer mostrar lealdade com outro rei, que era o rei dos Amonitas. Esse rei morreu e o seu filho foi reinar no seu lugar, foi ser o seu sucessor. E Davi falou: eu quero ser bondoso com ele, porque o pai dele foi bondoso para mim, foi bondoso para comigo, então eu quero ser bondoso para o seu sucessor. E para fazer isso, Davi reuniu uma comitiva e que o representasse e os enviou até aquele reino e falou: chega lá e diga para ele que eu quero honrá-lo, que eu quero abençoá-lo, como eu posso ser bondoso para com ele. E aquela comitiva foi, mas ao lado daquele homem, ao lado daquele rei, tinham pessoas, conselheiros que não eram homens de paz, não eram aqueles que poderiam ser chamados de filhos de Deus, não eram pacificadores. Eles não conheciam a verdadeira paz que existia no coração de Davi. E aqueles homens, eles chegaram lá e os conselheiros do rei falaram para ele: você está acreditando no que eles disseram? Você acredita que eles vieram aqui para te honrar, para te trazer condolências, para te trazer os pêsames? Não, tem certeza que Davi os enviou para espionar nossa terra, o nosso reino e para te destruir. E aquilo foi uma semeadura de contenda. E através disso, aquele rei cortou a barba, pela metade a barba daqueles homens, cortou as vestes e os devolveu para Davi humilhados. E aquilo trouxe grande ira a Davi e houve uma guerra em função disso. E embora aquele rei dos Amonitas tivesse contratado um grande exército dos reinos vizinhos para somarem forças com ele, Davi foi vitorioso porque o Senhor estava nessa causa. Mas apesar disso, mais de 40.000 homens morreram. Olha que tristeza, tudo isso provocado por um espírito de contenda, por uma suspeita errada. Na verdade, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, está escrito que o amor não suspeita mal. E aqueles homens suspeitaram mal de Davi e nós sabemos que eles estavam enganados. E aquilo provocou uma guerra. Queridos, quantas vezes, por suspeitar mal, por pré-julgar, por, às vezes, dar conselhos que não são pacíficos, nós provocamos guerra, separação entre pessoas, nós provocamos divisão, confusão, contenda. A nossa nação tem vivido um tempo de muita contenda. A mídia, muitas das vezes nós escutamos só comentários que geram contendas, que dividem pessoas, não tem havido um esforço pela paz. Mas nós queremos dizer que lá no Salmo 37 está escrito que há um futuro para o homem de paz, para aquele que semeia a paz, para aquele que apaga o fogo, que não coloca mais lenha na fogueira, aquele que chega onde há contenda e fala: há um Deus de amor que pode reinar sobre a sua vida e que deixou paz. Jesus disse: eu te deixo paz. Aquele que traz harmonia para o ambiente, que harmoniza e que faz toda a diferença, aquele que é desejado, porque a presença do pacificador realmente é desejada. E nós vimos que às vezes isso acontece até na igreja. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3, ele relata um episódio onde duas mulheres, Evode e Sintique, que o ajudavam, que foram tão importantes no seu ministério, que lutaram com ele pela causa do evangelho, estavam em contenda, não conseguiam viver em harmonia. E ele pede a um dos seus discípulos que as ajude. Falou: ajude as duas a viverem em harmonia. Então, às vezes, são coisas tão pequenas, às vezes ciúmes, às vezes invejas, às vezes intolerância, quanta coisa.
pode nos impedir de viver em paz, de viver em harmonia, mas não convém que seja assim. Nós sabemos que o último versículo do Velho Testamento, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, Deus dá a seguinte instrução, que ele enviaria o Espírito dele sobre a terra para converter o coração de pais a filhos e filhos aos pais, e que isso deveria acontecer para que a terra não fosse ferida com maldição. Olha só o tanto que a paz, que a reconciliação é importante, sob pena da própria terra ser amaldiçoada. Por isso que a criação geme esperando que os filhos de Deus se manifestem para promover a paz. É possível. E conta também a palavra de Deus que haviam pessoas, lá em 2 Coríntios 5, versículos 19, fala que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores da paz, mas fala também que lá na igreja de Coríntios haviam pessoas discutindo, falando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tomando partido, também provocando espírito de divisão. E Deus fala, não convém que seja assim. Paulo falou, nós somos de Cristo. E é Ele que deve crescer, porque é Ele que dá o crescimento, então é Ele que deve aparecer e se destacar entre nós. Todo espírito de contenda deve ser rejeitado, deve ser arrancado pela raiz. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, contra aquele que quer roubar a nossa paz, que quer roubar a nossa alegria, quer roubar a harmonia. Mas nós não somos daqueles que dão ouvidos ao diabo. Nós somos daqueles cujos ouvidos estão afinados com o príncipe da paz, com aquele que veio realmente para trazer harmonia, aquele que veio para mudar a nossa natureza e fazer com que nós possamos produzir o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é paz. É uma das formas de manifestação desse fruto. Então é possível porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Então nesse tempo em que a terra vive tanta agonia, tantas dores, nós que devemos nos perguntar, eu tenho sido um pacificador? Como está o meu coração? Eu estou em paz? Eu estou em paz com a minha família? Estou em paz com meus pais? Estou em paz com meus filhos? Estou em paz com os meus vizinhos? O que falta para eu promover essa paz? É tempo de paz, é tempo de reconciliação, é tempo de harmonia, é tempo de buscar a direção de Deus, é tempo de perdoar, é tempo de pedir perdão. Nós devemos pagar um preço pela comunhão. É possível e há um futuro para o homem de paz, como está escrito lá no Salmo 37. O ímpio, o incrédulo, aquele que é cruel. Davi fala lá no Salmo 37 que ele não vai deixar nenhum legado, de repente ele vai desaparecer e não vai deixar nenhum fruto. Mas o homem de paz, sim, ele vai deixar futuro, ele vai deixar descendentes, ele vai prosperar, porque a boa mão do Senhor será com ele. Vamos buscar a cura da nossa terra, vamos ser pacificadores, vamos pacificar as nossas relações e vamos promover a paz onde nós chegarmos. Nós não somos aqueles que chegam apenas para medir a temperatura do ambiente, nós não somos termômetros, aqueles que chegam e dizem, esse ambiente está ruim, eu vou sair daqui. Mas nós somos termostatos, nós somos aqueles que têm o poder de mudar a temperatura do ambiente, de mudar o ambiente, de promover verdadeiramente essa paz que excede todo o entendimento. Houve uma ocasião também que Jesus estava indo com seus discípulos para Jerusalém e eles passavam por um povoado dos samaritanos e eles os impediram de entrar ali porque os samaritanos não se davam bem com os judeus e viram que eles estavam indo para Jerusalém. Então, João e Tiago ficaram irados com isso e falaram para Jesus, mestre, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu e queime esse povo e destrói esse povoado? Aí Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês vêm. Eu não vim para isso. O Filho do Homem não veio para destruir aquele que está perdido, mas vim para salvá-los. Assim deve ser conosco.
Nós somos aqueles que salvam aqueles que estão em contenda, não destroem. Esse é o Espírito que move sobre nós, é o Espírito do Senhor. Esse é o Espírito que estava sobre Jesus, o príncipe da paz. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Temos o ministério da reconciliação e vamos dizer ao Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu aceito esse desafio. Eu vou buscar a paz nos meus relacionamentos e vou restaurar a paz da cidade. Lá em Jeremias 29 fala que nós devemos buscar a paz da cidade e orar por ela, para que haja paz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença de corações agradecidos porque estamos diante da Tua palavra. Deus, a Sua palavra nos instrui, ela é apta para nos ensinar e para nos trazer de fato para aquilo que é a Sua vontade para nós, e a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Seu desejo é que nós vivamos em harmonia, que nós vivamos em paz e que nós possamos promover a paz. E nós queremos isso e nós clamamos: haja paz. Haja paz na cidade, haja paz no campo. Paz para os que estão perto, paz para os que estão longe. Que haja perdão, que haja reconciliação. Que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais. Haja paz nos lares, entre maridos e mulheres. Haja paz na terra. Haja boa vontade entre os homens, para que de fato sejam promotores de paz. Em nome de Jesus nós te clamamos, porque nós queremos ser uma bênção, não apenas abençoados, mas ser uma bênção onde quer que nós possamos chegar. E ser uma bênção significa ser promotor de paz. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Marche, seja um pacificador. Vá pacificar as relações por onde você passar. Um abraço, meus irmãos.